Aqui no Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso volta a defender o Tribunal Superior Eleitoral e critica a pressão à democracia. Acompanhe os detalhes com Vitor Brown. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse nesta quarta-feira que uma das vertentes do autoritarismo é o discurso de que, se eu perder, houve fraude. A declaração foi durante um seminário online promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A possibilidade de quem perde hoje verá respeitadas as regras do jogo para disputar amanhã e tentar ganhar amanhã. É isso que é a democracia. Uma das vertentes do autoritarismo contemporâneo é o discurso de que se eu perder, houve fraude, que é a inaceitação do outro, e a inaceitação de que alguém diferente de mim possa ganhar as eleições. Durante o evento, Barroso não citou o presidente Jair Bolsonaro, que nos últimos dias intensificou as críticas ao ministro, ao TSE e ao atual sistema de votação no Brasil. Ele declarou, no entanto, que a democracia está sendo ameaçada atualmente em vários países do mundo por políticos eleitos, como presidentes da República e primeiros ministros. As democracias não sofrem um processo de erosão por golpes de Estado, por generais e os seus soldados. A erosão democrática que se assiste no mundo hoje, ela é liderada por agentes políticos eleitos pelo voto popular, como presidentes e como primeiros ministros. E depois de eleitos, no entanto, tijolo por tijolo, desconstroem alguns dos pilares da democracia. Num passo a passo em que cada ato individual não parece grave ou dramático, mas o conjunto é um esvaziamento da democracia. O presidente do TSE também voltou a defender a segurança do atual sistema de votação usado no Brasil. Barroso afirmou que ele e os demais ministros do Tribunal Superior Eleitoral não defendem o modelo por interesse pessoal, mas sim para proteger a democracia. É interessante porque é exatamente o que a gente vê acontecer no Brasil. E o ministro Barroso já havia citado em outras ocasiões onde acontece essa erosão constante, metódica, sistemática da democracia, que não se dá pelos golpes clássicos do século XX, mas sim de uma forma lenta, testando as instituições. É o que o presidente Bolsonaro faz quando ele coloca em xeque, em dúvida, a lisura do pleito, o sistema eleitoral no Brasil. E há uma concertação na sociedade civil, e começou nessa semana com a decisão da reação do Poder Judiciário, a articulação entre o STF e o TSE para investigar o presidente Bolsonaro, para abrir uma investigação administrativa no Tribunal Superior Eleitoral, para reagir a essa investida autoritária. E desde então, outros manifestantes, outros representantes da sociedade civil se manifestaram. Hoje a gente vê nos principais jornais um anúncio, né, com o apoio de empresários, artistas, intelectuais. Ontem foi a vez da CNBB, da OAB, da Associação Brasileira de Imprensa, todos reunidos e reafirmando a sua crença, a sua confiança no sistema eleitoral e nas urnas eletrônicas. Partidos políticos de oposição, o vice-presidente da Câmara, o presidente do Senado também repetindo que confia na Constituição, que os poderes precisam respeitar os seus limites. Ou seja, há uma concertação na sociedade civil e hoje a gente vai ver a derradeira prova disso no Congresso Nacional, na sessão em que a PEC do voto impresso deve ser definitivamente enterrada na comissão especial. Vamos aguardar, essa sessão está marcada às 14h, seria uma boa resposta às investidas autoritárias. Eu acho que a sociedade está bastante preocupada com investidas autoritárias vindas do judiciário. A gente está vendo a politização do judiciário, que é proibido pela Constituição. Se o nosso Senado fosse atuante e respeitasse também a Constituição, já teria colocado em votação pedidos de impeachment de ministros do STF que estão usurpando das suas funções. A população não está unânime em relação a isso. Há entidades da sociedade civil, sim, favoráveis, contrárias ao voto impresso, favoráveis a essa suposta discussão de fragilização da democracia e tal, mas não há também, digo, uma resposta muito grande da população nas ruas, que é mais representatividade da população do que centenas de milhares de pessoas nas ruas, indo por conta própria, sem convocação,
decidindo por conta própria nas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagens, conversando com seus parentes, com seus amigos e indo para a rua, famílias inteiras indo para a rua manifestar sua vontade, a vontade popular, deixando bem claro para todo mundo o que a população realmente quer e do que a população sente, em relação a que ela sente preocupação. Eu não acho que a OAB representa a população brasileira, nem mesmo a ABI, eu não acho nem mesmo que a CNBB, ainda mais num país que tem uma população evangélica e espírita também bastante grande, de religiões africanas, inclusive. Então, não dá para a gente achar que um artista ou outro, ou mesmo a união dos artistas, um intelectual ou outro, representem o que a população brasileira quer nesse momento. As investidas autoritárias estão partindo de todos os lados, o presidente se excedeu, sim. Eu acho que essa discussão foi polarizada demais, mas é uma discussão que a sociedade quer. Tanto quer que em 2009 já tinha sido aprovada uma lei do voto impresso, em 2015 foi aprovada uma nova lei, a imensa maioria dos deputados e senadores votou a favor, 450 votos a favor. Quando a presidente Dilma vetou o artigo daquela reforma política e eleitoral que previa o voto impresso, o veto dela foi derrubado por quase 400 deputados. Então, eu acho que a sociedade está representada em todos esses números e não numa carta da OAB, numa carta da CNBB ou do artista que for.